Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Jesus! Viva Nossa Senhora! Hoje, meus queridos e minhas queridas, nós estamos celebrando uma festa especial, uma festa que nos faz justamente entender. A igreja, ela tem a sua origem no próprio Jesus Cristo. É Ele que nos dá aquilo que tem que ser a igreja, aquilo que nós temos que crer e também viver. Hoje nós celebramos São Pedro e São Paulo, duas colunas da igreja. Pedro, homem simples, pescador. Paulo, homem culto, com princípios religiosos duros, chegando até ao fanatismo. Eles nos dão o testemunho de que Jesus está no coração de quem se abre e o deixa agir. Aqui está a beleza desta festa. Reconhecer que Jesus não escolheu homens perfeitos, mas Jesus escolheu homens de carne e osso como nós, com qualidades, mas com defeitos. Pedro não tinha cultura, mas ele se tornou chefe dos apóstolos. Paulo, ele foi perseguidor dos cristãos, os prendia e possivelmente ele aprovou o apedrejamento do primeiro mártir São Estevão. Jesus os escolheu como eram, para torná-los como Deus deseja, e fez isso por amor. Esta certeza, meus queridos e minhas queridas, deve nos alegrar. Se nós deixamos a palavra de Jesus entrar em nosso coração e agir. Por isso, nós deveríamos aprender sempre, ao invés de criticar aqueles que muitas vezes nós imaginamos que estão errados ou que cometeram coisas graves, nós deveríamos aprender a rezar como fazia a igreja primitiva. Nós deveríamos, ao invés de ficar comentando, espalhando ou até dizer estou decepcionado, nós deveríamos nos colocar na presença de Deus e nós deveríamos interceder. Nós deveríamos realmente crer que o impossível ele pode acontecer, e a prova disso é também, não só, mas também aquilo que hoje nós estamos celebrando com Pedro. Quem é que escolheria Pedro, um homem com calos nas mãos, um homem praticamente que talvez não soubesse nem ler direito, mas quem escolheria para colocá-lo no ponto mais alto da igreja? Ninguém. Ninguém. Quem poderia imaginar que um homem como Paulo se tornasse uma coluna da igreja? Ninguém. Por isso nunca diga eu não posso. Nunca diga aquela pessoa não pode, porque Deus pode transformar todas as pessoas. Deus pode levantar aquele que está no fundo do poço e lavá-lo, purificá-lo, curá-lo. Não importa o que ele tenha feito ou tenha vivido, Deus transforma vidas. Amém? Amém mesmo? Por isso, para que nós possamos entrar naquilo que hoje nós estamos celebrando, é importantíssimo a gente lembrar a grande pergunta de Jesus. Aí em Mateus, no capítulo 16, versículo 13, página 1304 da Bíblia Ave Maria. Jesus, até este momento, havia pregado, havia curado, havia libertado os oprimidos das forças malignas.
Mas agora ele queria colocar os seus discípulos à prova, como muitas vezes também nós somos colocados à prova. Ele queria realmente ver se eles haviam entendido quem ele era, porque o estavam seguindo. E Jesus então pergunta aí em Mateus 16:13: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, esta pergunta para nós seria: quem é Jesus para você realmente? Você que muitas vezes erra e diz assim: vou abandonar tudo. Você que muitas vezes vê alguém errando e você atira a pedra. Quando Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Atire. Eu pergunto aqui: quem não tem pecado aqui, levante a mão. Se levantar, vai cair uma pedreira lá do céu. Todos nós somos pecadores, amém? A palavra de Deus é muito clara: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Somente nos levantamos se nós nos abrimos para Jesus Cristo. Somente realmente somos limpos, transformados, curados e libertados se Jesus entra em nosso coração. Por isso, quando Jesus fez esta pergunta, lá naquele tempo, continua hoje ainda a mesma resposta de muitas pessoas. Lá haviam dito: uns acreditam que o Senhor é João Batista. João Batista havia morrido. Veja, eles imaginavam uma coisa que na Bíblia está errado. A pessoa morre, tem pessoas que acreditam, temos que respeitar, e aí ela morre e depois o espírito da pessoa entra e vem numa outra pessoa. Outros acreditavam que Jesus era Elias, porque os judeus esperavam que Elias voltasse, porque a Bíblia diz que ele tinha sido arrebatado num carro de fogo. Ele tinha ido para Deus num carro de fogo e um dia voltaria. Outros diziam que ele era um dos profetas. Mas Jesus não aceita nenhuma dessas respostas, tome cuidado. Jesus não foi simplesmente um homem bom. Jesus não fundou simplesmente mais uma religião. Jesus não foi isso ou aquilo. Jesus é uma única coisa. E é aqui que nós temos que entender. Jesus, meu querido, ele deseja que você possa reconhecer o que é que ele veio realizar. E reconhecendo o que ele veio realizar, você possa realmente receber aquilo que ele deseja dar para você. Repare, meu querido Pedro toma a palavra e ele dá aquela resposta que todos nós temos que estar convencidos. Jesus não aceita aquelas respostas. Jesus não quer uma fé morna, que você diga: ele é o Filho de Deus. Todo mundo pode dizer isso. Mas Jesus quer que você, dizendo que ele é o Filho de Deus, você viva a resposta que Pedro deu. E qual é a resposta? Aí em Mateus, no capítulo 16, versículo 16, página 1304 da Bíblia Ave Maria, Pedro tomando a palavra, ele disse: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso significa: tu és aquele que veio para ungir. Jesus veio para ungir você com o Espírito Santo. Amém? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo faz na tua vida aquilo que Jesus fazia na vida dos discípulos aqui na terra. Um grande santo diz isso, que o Espírito Santo, ele faz em nós, porque habita em nós, aquilo que Jesus fazia, porque é isso que Jesus ensina. E o Espírito Santo, ele desperta em nós o gosto de Deus, o amor pela palavra, e ele nos recorda naquelas horas difíceis. Por isso, quando alguém diz assim: eu não vou mais à igreja, não está deixando o Espírito Santo agir. Porque quando o Espírito Santo age, a gente pode estar ali com preguiça, mas uma voz dentro de nós, que é a voz do Espírito Santo, diz: levante-se,
Não é pela tua vontade que você vai, mas é pela minha presença em você. Quando você entende isso, nada mais te faz abandonar a igreja, abandonar a fé. Pelo contrário, você descobre justamente este poder. Tu és o Messias, aquele que enche a gente com o Espírito Santo. Tu és o nosso Salvador. Portanto, aí está o segredo de Pedro e de Paulo. Pedro estava na sala do cenáculo, sim ou não? E lá em Atos 2 está escrito que o Espírito Santo veio com vento impetuoso, com barulho, com línguas de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, fez aquele sermão que converteu 3.000 pessoas. Paulo estava a caminho de Damasco para prender cristãos. Tem um encontro com Jesus, aquela cena em que ele cai do cavalo, ele começa a ouvir Jesus falando com ele fica cego com escama nos olhos, vai para a cidade, e Deus manda Ananias, um homem simples, para quebrar o orgulho daquele fanático. E Deus manda que Ananias batize no Espírito Santo. Veja o que aconteceu com Paulo. Tem gente que estava 20, 30 anos na igreja, sempre com o braço cruzado e sempre reclamando. Sempre reclamando, nada tá bom, nunca. Paulo veio o Espírito Santo. Poucos dias depois ele levantou e começou a levar Jesus Cristo. Começou a levar Jesus Cristo. Por isso, meu querido e minha querida, é muito importante a gente entender que quem encontra Jesus, passa realmente a viver de um modo novo. Jesus indica que quem o encontra tem a necessidade de alimentar a sua fé e também fortalecê-la. Jesus sabia que voltando para o Pai, aqueles que o seguiam poderiam ficar confusos. E por isso Jesus deixou para nós o meio. Olha aí, tem gente que fala que a igreja é humana, tem gente que fala que a igreja é relativa. Não. Aí em Mateus 16, 18, página 1304 da Bíblia Ave Maria, nós vemos Jesus dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Através da igreja. Portanto, você cristão, você católico, entenda isso. A igreja não é uma opção. A igreja é uma condição. Porque a igreja é este sinal desta presença de Jesus entre nós. A igreja é o meio que Jesus escolheu para nos alimentar com a palavra e com o alimento dos alimentos, o remédio dos remédios, o pão dos céus, a Eucaristia. A palavra igreja escolhida por Jesus significa reunião dos chamados. Quem se sente chamado ama a igreja. Amém? Quem se sente chamado, porque quem chama é Deus. Portanto, quem é dócil ao Espírito ouve a voz de Deus. Antigamente, quando os sinos tocavam, as pessoas sabiam: é Jesus que está nos esperando. Este é o símbolo também do sino. Quando os sinos tocavam, as pessoas no domingo sabiam: Jesus está me esperando. Quando os sinos nas cidades pequenas tocavam ao meio-dia, as pessoas sabiam: é a hora da Virgem Maria. E muitos se ajoelhavam, paravam aquilo que estavam fazendo para lembrar da Mãe de Deus e nossa Mãe. Meus queridos e minhas queridas, nós temos que entender. Pedro e Paulo